O sangue escorria quente pelo pescoço de Helena, misturando-se ao suor frio que encharcava sua blusa rasgada. Ela corria pelas ruas estreitas de Vila Sombria, o coração martelando como um tambor de guerra, enquanto as sombras se alongavam atrás dela como garras vivas. O ar noturno de Eudória carregava o cheiro metálico de chuva recente e algo mais podre, algo que a perseguia desde o momento em que colocara o colar ao redor do pescoço. Não era um adorno qualquer, era o colar da lua morta, e agora ela sentia sua maldição se enraizando em sua veia, queimando como ácido. Seus pés tropeçavam nas pedras irregulares da calçada, iluminada apenas pelo brilho fraco de um lampião solitário, balançando no vento. Atrás dela, o som de passos ecoava, não humanos, mas algo predatório, com uma precisão felina que cortava o silêncio. Helena apertou o colar contra o peito, o pingente de prata fria pulsando como um coração estranho. Ela o encontrara na velha mansão abandonada nos arredores de Montenegro, um lugar que os moradores de Eudória evitavam após o anoitecer. Rumores falavam de clãs antigos que se abrigavam ali, vampiros que não eram lendas, mas uma realidade sombria, divididos por hierarquias cruéis e instintos que os tornavam mais animais do que homens. Um rosnado baixo veio da escuridão, e Helena virou a esquina para a Rua das Sombras, onde as fachadas das casas antigas se inclinavam como sentinelas decadentes. Seus pulmões ardiam. Ela não era treinada para fugas assim, apenas uma curandeira comum de Vila Sombria, acostumada a tratar febres e feridas de mineiros nas minas de pedra fria. Mas naquela noite, curiosidade a atraíra. Ao vasculhar a mansão em busca de ervas raras, o colar a chamara, reluzindo na poeira como uma promessa de segredos. Agora ele a amaldiçoava. De repente, uma mão gelada agarrou seu ombro, girando-a com força brutal. Helena gritou, mas o som foi abafado pela palma que cobriu sua boca. Seus olhos se arregalaram ao encarar o homem. Não, a criatura à sua frente. Alto, com pele pálida como mármore rachado e olhos vermelhos que brilhavam como brasas na penumbra. Seu rosto era angular, marcado por cicatrizes que pareciam garras de outrora, e o cheiro de sangue seco emanava dele como um perfume envenenado. "Você ousa tocar no que é nosso", sibilou ele, a voz rouca e carregada de um sotaque antigo, ecoando as tradições orais de Eudória, onde histórias de clãs noturnos eram sussurradas em fogueiras como lições de sobrevivência. Seu nome era Victor, líder de uma facção renegada do clã real, e ele a arrastou para o beco adjacente, onde as paredes úmidas de pedra ecoavam gotas de água como um relógio mortal. Helena debateu-se, cravando as unhas em seu braço, mas a força dele era inumana, sustentada por séculos de sangue roubado. "Eu não sabia", ela ofegou, quando ele afrouxou o aperto suficiente para ela falar. "Encontrei por acaso Cocas, por favor." Victor's lábios se curvaram em um sorriso predatório, revelando presas afiadas que reluziam à luz fraca. "Acaso? O colar da lua morta escolhe seus portadores, e você o despertou. Agora, ele flui em suas veias, transformando o que era fraco em algo eterno." Ele inclinou a cabeça, inalando o ar ao redor dela. "Sinto o veneno se espalhando. Em poucas horas você será uma de nós, ou morrerá tentando resistir." O pânico de Helena se transformou em fúria. Ela chutou sua canela, ganhando um segundo para se soltar e correr novamente, mas o beco era um labirinto sem saída, terminando em uma grade enferrujada que separava Vila Sombria dos túneis subterrâneos de Rio Escuro. Victor a alcançou em instantes, imobilizando-a contra a grade. Seus dedos traçaram o colar em seu pescoço, e Helena sentiu uma queimação intensa, como se o metal estivesse vivo, fundindo-se à sua pele. "Isso é o brasão do clã real", murmurou ele, os olhos fixos no pingente em forma de lua crescente, marcado com o emblema de uma coroa entrelaçada em espinhos. "Aquele que o usa sem permissão carrega a maldição. Ele queima a lealdade na carne, marcando traidores para sempre." Com um movimento rápido, ele rasgou a blusa dela, expondo o ombro. Helena gritou quando Victor pressionou uma lâmina curva. Não uma arma comum,
mas um instrumento ritual forjado nas forjas ocultas de pedra fria, contra sua pele. O metal estava aquecido pelo próprio sangue dele, e ao gravar o brasão real, a dor explodiu como fogo líquido. "Não, pare!" ela implorou, lágrimas escorrendo enquanto o cheiro de pele queimada preenchia o ar. O corte não era profundo, mas o veneno do colar amplificava a agonia, enviando ondas de calor por seu corpo. Victor recuou, admirando sua obra, o brasão, uma coroa com espinhos, agora marcado em vermelho vivo na pele dela, pulsando como uma tatuagem viva. "Isso a vincula a nós", disse ele, limpando a lâmina na própria capa. "O clã real caçará você agora, mas eu a protegerei se jurar lealdade. Os renegados precisam de sangue fresco como o seu." Seus olhos se suavizaram por um instante, revelando um conflito interno, o instinto predatório lutando contra uma humanidade remanescente, forjada em traições passadas. Victor havia sido exilado do clã por desafiar o rei, queimando seu próprio brasão em uma rebelião que custara vidas. Agora, via em Helena uma chance de redenção, ou talvez apenas mais uma ferramenta em sua guerra sombria. Helena caiu de joelhos, o mundo girando em torno dela. O colar zumbia contra seu peito, e ela sentiu os primeiros sinais da transformação. Uma sede ardente na garganta, os sentidos aguçados captando o pulsar de corações distantes nas casas próximas. A dor no ombro latejava, mas com ela veio uma clareza fria, como se o vampirismo biológico, transmitido por um vírus ancestral, evoluído em clãs isolados de Eldória, estivesse reescrevendo sua essência. Não era magia, mas uma mutação cruel, impulsionada por instintos de caça e sobrevivência. Victor estendeu a mão, ajudando-a a se levantar. "Venha comigo para os túneis de Rio Escuro. Lá você aprenderá a controlar isso antes que o rei envie seus caçadores." Helena hesitou, o toque dele enviando um arrepio de repulsa e fascínio. Ela pensou em sua vida simples em Vila Sombria, as noites curando os feridos, as conversas com vizinhos sobre as lendas que agora se provavam reais. Mas o brasão queimado em sua pele era um selo inescapável, um laço com um mundo de rivalidades clânicas, onde alianças eram forjadas em sangue e traições em sussurros. Enquanto seguiam para as sombras dos túneis, o vento frio de Eldória uivava ao redor, carregando ecos de uivos distantes. Helena sabia que sua fuga havia terminado. Uma nova caçada começava, uma onde ela era tanto presa quanto predadora. O colar da lua morta balançava em seu peito, um lembrete de que o erro de uma noite poderia custar sua humanidade para sempre. Os túneis de Rio Escuro engoliam Helena como uma garganta faminta, o ar úmido e carregado de mofo grudando em sua pele queimada. Seus passos ecoavam irregulares, misturando-se ao gotejar constante de água infiltrada das rochas acima, enquanto Victor a guiava por um labirinto de corredores estreitos, iluminados apenas por tochas esporádicas cravadas nas paredes de pedra calcária. O brasão no ombro dela pulsava como uma brasa viva, cada batida do coração enviando rajadas de dor que se entrelaçavam com uma fome crescente, um vazio na garganta que não era sede comum, mas algo primal, instintivo, como o chamado de um predador acordando. "Mais rápido", murmurou Victor, sua voz baixa e urgente, ecoando nas curvas do túnel. Ele a puxava pelo braço, os dedos frios como ferro forjado nas minas de pedra fria, mas Helena sentia a força contida nele. Não uma brutalidade cega, mas o controle de alguém que havia domado séculos de impulsos selvagens. Atrás deles, o som distante de botas pesadas ressoava, os caçadores do clã real farejando o rastro de sangue fresco que o colar havia deixado no ar. Eldória era um labirinto de segredos assim, superfície de vilas pacatas como Vila Sombria, e abaixo, uma rede de veias subterrâneas onde clãs disputavam territórios como lobos em uma alcateia fragmentada. Helena tropeçou em uma poça rasa, o impacto enviando uma onda de náusea por seu corpo. A transformação acelerava. Ela via as veias em suas mãos se destacando azuladas, pulsando com um veneno que se espalhava como uma infecção biológica, reescrevendo suas células para a noite eterna.
O que está acontecendo comigo? Ofegou ela, encostando-se na parede úmida. O cheiro de terra molhada misturava-se ao seu próprio suor, salgado e metálico, e pela primeira vez ela captou o pulsar ritmado de um coração. O de Victor, lento e deliberado, como um relógio antigo. Ele parou, virando-se para encará-la à luz tremeluzente da tocha. Seus olhos vermelhos suavizaram por um instante, revelando rachaduras em sua armadura de líder renegado. O colar injeta o vírus ancestral, o mesmo que nos define. Não é uma maldição mística, Helena. É evolução cruel, adaptada aos invernos longos de Eudória, onde a caça noturna era sobrevivência. Você sentirá a força primeiro, depois a fome. Se resistir, o corpo queima por dentro. Victor tocou o próprio peito, onde uma cicatriz irregular marcava sua rebelião. O brasão real que ele mesmo havia cauterizado, recusando a lealdade ao rei que sacrificava os fracos para manter o poder. Ela engoliu em seco, a garganta arranhando como se lâminas a cortassem. Memórias de sua vida diurna invadiam, as mãos calejadas de curandeira, misturando ervas nas cabanas de Vila Sombria, o riso de crianças nas feiras de Montenegro, o calor de fogueiras onde anciãos contavam histórias de clãs como lições de cautela. Agora, tudo se dissolvia em instinto. Eu não pedi isso. Por que me marcou? Por que não me matou logo? Victor riu baixo, um som rouco que ecoou como um rosnado abafado. Matar seria desperdício. O clã real vê traidores como você, portadores acidentais, como ameaças à hierarquia. Eles queimam o brasão para marcar, para que a dor lembre a submissão. Eu o fiz por misericórdia, ou estratégia. Os renegados lutam pela igualdade, Helena. Sem reis, sem rituais que escravizam o sangue. Junte-se a nós, e eu te ensino a caçar sem perder a alma. Seus dedos roçaram o colar em seu pescoço, e ela estremeceu, não só de repulsa, mas de uma atração perigosa, o vírus tecendo laços instintivos entre presas e predadores. Antes que ela pudesse responder, um grito ecoou do túnel principal, seguido pelo clangor de metal contra a pedra. Victor praguejou em um dialeto antigo de Eudória, puxando-a para uma galeria lateral, mais estreita, onde raízes retorcidas de árvores ancestrais perfuravam o teto como veias expostas. Eles correram, o ar ficando mais pesado, carregado de um fedor de decomposição que Helena agora identificava como sangue velho, coagulado em cantos esquecidos. Seus sentidos aguçavam. Ela ouvia o sussurro de ratos nas sombras, o gotejar como um coração acelerado e o cheiro de múltiplos corpos, não mortos, mas vivos escondidos. Emergiram em uma câmara ampla, o santuário dos exilados, um vasto salão subterrâneo esculpido pela erosão do rio escuro séculos atrás. Colunas de estalactites pendiam como presas gigantes e, ao centro, uma fogueira crepitava em um poço de pedra, iluminando rostos pálidos de uma dúzia de renegados. Homens e mulheres com cicatrizes semelhantes à de Helena, olhos vermelhos vigilantes, corpos marcados por lutas clânicas. O ar cheirava a fumaça de lenha úmida e carne assada, não humana, mas de caça noturna nas florestas de névoa cinzenta. Uma mulher alta se aproximou, sua pele marcada por veias proeminentes como mapas de rios secos. Chamava-se Lyra, ex-guardiã do clã real, traída por um amor proibido que a exilou. Victor, o que trouxe para cá? Uma novata marcada? Seus olhos fixaram o brasão no ombro de Helena, e um rosnado baixo escapou de seus lábios, instinto territorial ativado pelo vírus que os unia em uma matilha instável. Salvação, Lyra. Ela usou o colar da lua morta. O rei a caçará, mas seu sangue pode inclinar a balança. Victor posicionou Helena atrás de si, o gesto protetor revelando lealdades forjadas em noites de emboscadas contra os reais. Os renegados murmuraram, alguns se aproximando com olhares famintos, a fome coletiva testando os limites da aliança. Helena sentiu o pânico subir, mas com ele veio uma clareza predatória. Ela via as fraquezas nos olhares, os pulsos latejantes sob peles pálidas, e por um instante imaginou o gosto de sangue aliviando sua sede.
Lyra circulou Helena como uma loba avaliando uma intrusa, tocando o colar com dedos calejados. O brasão queima porque o vírus rejeita lealdades falsas. Sinta isso. É o instinto nos reescrevendo, dividindo-nos entre caçador e caça. Se jurar aos renegados, cortamos o laço real. Ela pressionou uma adaga contra o ombro de Helena, não para ferir, mas para testar. O metal frio contra a marca ardente enviou uma faísca de dor que fez Helena rosnar, surpreendendo a si mesma com o som animalesco. Eu juro, mentiu Helena, as palavras escapando em um sussurro rouco, impulsionadas pela sobrevivência. Mas internamente o conflito rugia, lealdade a Victor, que via nela uma redenção, ou a si mesma, a curandeira que ainda ansiava pela luz do dia? Os renegados aplaudiram baixo, mas o som das botas se aproximava novamente, ecoando dos túneis. Victor ergueu a mão, sinalizando silêncio. Eles vêm. Preparem as armadilhas de pedra fria. Enquanto o grupo se mobilizava, Helena apertou o colar, sentindo o vírus se aprofundar, tecendo dilemas morais em fios de instinto. A câmara se encheu de tensão, sombras dançando como aliados incertos, e ela soube que sua transformação não era só física. Era o início de uma guerra interna, onde alianças podiam se romper com um único gole de sangue. O uivo distante dos caçadores realçou a ameaça, e Helena, pela primeira vez, sentiu presa se alongando em sua boca, pronta para morder de volta. O clangor das armadilhas de pedra fria ecoou pela câmara como um trovão subterrâneo, quando as primeiras flechas envenenadas dispararam das fendas nas paredes, cravando-se em carne e osso. Helena se agachou atrás de uma coluna de estalactite irregular, o coração, ainda humano em sua batida frenética, martelando contra as costelas, enquanto o ar se enchia do cheiro acre de sangue fresco e poeira levantada. Os caçadores do clã real irromperam no santuário dos exilados como uma matilha enfurecida, suas capas escuras rasgando o ar úmido, olhos vermelhos flamejando à luz da fogueira central. Eram 6, liderados por um homem corpulento chamado Draven, cujas cicatrizes no rosto contavam histórias de execuções rituais nas masmorras de Montenegro. Victor saltou para a frente, sua lâmina curva, forjada nas minas ocultas de pedra fria com metais infundidos no vírus ancestral, cortando o ar em um arco preciso. Ele atingiu o primeiro caçador no ombro, o impacto enviando um jorro de sangue negro que salpicou as paredes calcárias, ecoando o fedor metálico que agora fazia a boca de Helena salivar involuntariamente. "Protejam os flancos!" gritou ele, a voz rouca cortando o caos, enquanto Lyra se lançava contra outro invasor, suas unhas alongadas, afiadas pelo instinto vampírico, rasgando a garganta exposta do inimigo. O som gorgolejante do homem caindo misturou-se aos rosnados dos renegados, uma sinfonia de sobrevivência forjada em gerações de disputas clânicas nas profundezas de Eldoria. Helena apertou o colar contra o peito, o pingente de lua crescente pulsando como uma veia exposta, injetando mais do vírus em seu sangue. A dor no ombro, onde o brasão real queimava como uma marca de ferro, se entrelaçava com uma euforia sombria, seus sentidos se aguçando para captar cada detalhe. O suor salgado dos caçadores, o pulsar acelerado de seus corações, o cheiro de medo misturado à fúria. Ela não era mais apenas a curandeira de Vila Sômbria. O vírus reescrevia suas sinapses, transformando pânico em cálculo predatório. Um caçador se aproximou dela, sua espada erguida para o golpe final, os olhos fixos no brasão como se fosse uma afronta pessoal à hierarquia real. Instinto tomou conta. Helena rolou para o lado, a grade enferrujada do chão raspando sua pele, e agarrou uma estaca improvisada de osso animal deixada pelos renegados. Ela a cravou no joelho do homem, o osso se partindo com um estalo úmido que reverberou em seus ouvidos como um triunfo proibido. Ele urrou caindo de joelhos e Helena, sem pensar, saltou sobre ele, os dentes, agora alongados em presas curvas, afundando em seu pescoço. O sangue jorrou quente e espesso, enchendo sua boca com um sabor que era ao mesmo tempo repugnante e vital, aliviando a sede que a consumia como fogo. Ela sugou,
o corpo tremendo, enquanto visões de sua vida passada piscavam. As mãos suaves curando feridas nas cabanas de Vila Sombria, agora manchadas de vermelho. "Controle-se!" rosnou Lyra, puxando-a para trás antes que Helena esvaziasse o caçador completamente. O corpo do homem convulsionou no chão, o vírus se espalhando em suas veias como uma praga biológica, transformando-o em um aliado involuntário ou uma casca vazia. O destino dependia da força de vontade. Helena cuspiu, o gosto metálico grudando na língua, e recuou contra a parede, o estômago revirando em uma mistura de náusea e poder. Seus olhos encontraram os de Victor, que acabara de decapitar Draven com um golpe brutal, a cabeça rolando até parar aos pés da fogueira, os olhos ainda abertos em surpresa eterna. Ele assentiu para ela, um reconhecimento silencioso de sua primeira caçada, mas seus lábios se apertaram em uma linha de preocupação. Ele via o conflito em seu rosto, o dilema moral que o vírus amplificava como uma ferida aberta. Os renegados arrastaram os corpos para as sombras laterais da câmara, onde túneis secundários levavam aos esgotos de Rio Escuro, um labirinto projetado para engolir evidências. O ar estava pesado agora, carregado de fumaça da fogueira e o cheiro pegajoso de sangue coagulado, enquanto os sobreviventes, apenas 4 renegados intactos, se reuniam ao redor do fogo. Lyra limpou as mãos em uma capa rasgada, seus olhos fixos em Helena com uma mistura de respeito e suspeita. "Você matou como uma de nós, mas o brasão ainda queima, não é? O rei o sente mesmo aqui embaixo. Ele enviará mais, e da próxima vez não serão caçadores comuns. Serão os guardiões das forjas de pedra fria, com lâminas que cauterizam o vírus para sempre." Victor se aproximou, ajoelhando-se ao lado de Helena, que ainda tremia, o colar zumbindo contra sua pele como um inseto vivo. Ele tocou o ombro marcado e ela sibilou de dor, mas não se afastou. O gesto era quase terno, revelando as camadas de um homem que havia perdido tudo em uma rebelião contra o clã real. "O primeiro sangue é o mais difícil", murmurou ele, a voz baixa para não ser ouvida pelos outros. "Eu me lembro do meu, nas ruas de Montenegro, durante a Grande Purga, quando o rei ordenou a queima de todos os dissidentes. Eu era leal, Helena, até ver irmãs marcadas como você, queimadas vivas para purificar o sangue. Agora você carrega o mesmo peso, mas aqui com os renegados podemos quebrar o laço, não com rituais vazios, mas com caçadas que nos unem." Ela ergueu o olhar, os olhos agora tingidos de vermelho sutil, captando as cicatrizes em seu rosto como mapas de traições passadas. Uma atração perigosa crescia, impulsionada pelo vírus que forjava laços instintivos entre os infectados. Mas Helena lutava contra isso, lembrando das noites solitárias em sua cabana, onde sonhava com uma vida além das lendas de Eudória. "E se eu não quiser isso? Se eu quiser voltar para a Vila Sombria curar em vez de matar?" As palavras saíram roucas, carregadas de trauma, mas Victor balançou a cabeça, seus dedos traçando o colar com cuidado. "Voltar é morte. O vírus não permite meias medidas. Ele evolui ou destrói. Mas eu te protegerei, como protegi Lyra quando ela fugiu de um amor proibido com um real. Nós somos exilados, Helena, unidos por perdas que o rei nos impôs." Ele se levantou, ajudando-a a ficar de pé, enquanto os renegados murmuravam planos para uma contra-ofensiva. Emboscar os reforços nas florestas de névoa cinzenta, onde a neblina densa ocultava armadilhas naturais. Lyra interrompeu, aproximando-se com uma expressão dura. "Não se iluda, Victor. Ela é marcada pelo brasão real. O instinto a puxará de volta para eles como uma maré de sangue. Eu vi isso acontecer. Amantes virando traidores. Clãs se desfazendo em noites de fúria." Seus olhos encontraram os de Helena, e por um instante, uma faísca de empatia passou. Lyra carregava sua própria dor, o eco de um romance que a exilara, forçando-a a caçar sozinha nas bordas de Rio Escuro. Antes que Helena pudesse responder, um tremor sacudiu a câmara, poeira caindo das estalactites como chuva fina. Um mensageiro renegado irrompeu de um túnel lateral ofegante, o rosto pálido mesmo para um vampiro. "Eles vêm em massa!"
Os guardiões reais, com cães treinados no vírus, estão selando as saídas de Rio Escuro. O pânico se espalhou, mas Victor ergueu a mão, sua presença ancorando o grupo como uma âncora em tempestade. Vamos para as profundezas, para o Lago das Sombras. Lá, o terreno é nosso. Ele virou-se para Helena, estendendo a mão. Ela a pegou, sentindo o calor residual de sua própria transformação, o brasão latejando como um aviso. Enquanto o grupo mergulhava nos túneis mais escuros, o uivo dos cães ecoou atrás, um som que gelava o sangue e acelerava instintos. Helena soube no fundo de sua alma mutante que a lealdade que jurara era frágil como casca de ovo, e que o próximo confronto poderia romper alianças forjadas em sangue, revelando traidores entre os seus. O colar balançava em seu peito, um peso inescapável, enquanto as sombras de Eldoria os engoliam mais fundo. As águas negras do Lago das Sombras lambiam as bordas irregulares da caverna como línguas famintas, o eco de gotas caindo do teto alto, misturando-se aos uivos distantes dos cães treinados no vírus. Helena tropeçava atrás de Victor, o ar gelado e estagnado grudando em sua pele suada, enquanto o grupo de renegados mergulhava nas profundezas de Rio Escuro, as tochas tremeluzindo como olhos agonizantes nas paredes úmidas de calcário. O brasão no ombro dela ardia com uma intensidade renovada, como se o vírus ancestral sentisse a proximidade dos caçadores reais, injetando adrenalina em suas veias mutantes. Cada respiração era um esforço, a sede voltando com força, um vazio que roía o estômago como ácido, impulsionado pela transformação que reescrevia seu corpo célula por célula. Victor parou abruptamente na beira do lago, uma vasta extensão subterrânea que se estendia como um espelho quebrado sob a luz fraca das bioluminescências nas rochas. Fungos ancestrais adaptados aos invernos eternos de Eldória, emitindo um brilho esverdeado que dançava nas ondas suaves. Aqui paramos, sussurrou ele, virando-se para os outros com olhos vermelhos vigilantes. Lyra e os 3 renegados restantes formaram um semicírculo, armas improvisadas em punho, lâminas curvas de osso endurecido e estacas forjadas nas minas de pedra fria. O mensageiro ofegante se encostou em uma protuberância rochosa, o peito arfando, enquanto o fedor de medo humano, ainda remanescente em seus corpos vampíricos, se misturava ao cheiro de algas podres e água parada. Helena se apoiou em uma coluna escorregadia, o colar da lua morta balançando contra seu peito como um coração estranho, pulsando em sincronia com o latejar do brasão. Ela sentia os cães se aproximando pelos túneis, não animais comuns, mas feras infectadas pelo vírus, cujos rosnados ecoavam com uma inteligência predatória, farejando o rastro de sangue que vazava de feridas frescas da batalha anterior. Eles nos encurralaram, murmurou Lyra, sua voz rouca carregada de amargura, os músculos tensos sob a pele pálida marcada por cicatrizes de antigas caçadas. Seus olhos fixaram Helena por um instante, uma faísca de dúvida brilhando. Lyra via nela não só uma novata, mas uma ameaça potencial, o brasão real tecendo lealdades invisíveis que podiam virar a maré contra os renegados. Não encurralados, mas em vantagem, rebateu Victor, posicionando-se à frente do grupo. Ele sacou sua lâmina, o metal frio reluzindo à luz espectral do lago, e gesticulou para as sombras aquáticas. O lago engole os imprudentes. Os cães não nadam bem com o vírus. Ele os deixa lentos na água. Mas antes que pudesse dizer mais, o primeiro cão irrompeu do túnel principal, uma besta colossal com pelagem desgrenhada e olhos injetados de vermelho, as presas alongadas gotejando saliva venenosa. Ele saltou diretamente para Helena, o instinto guiado pelo cheiro fresco de sua transformação incompleta, como se o vírus a marcasse como presa prioritária. Helena rolou para o lado, a pata da criatura raspando sua perna e rasgando a calça, enviando uma dor lancinante que se misturou à queimação do brasão. Sem pensar, ela mergulhou a mão na água rasa do lago, agarrando uma pedra afiada e cravando-a no flanco do animal. O cão urrou, o som reverberando nas paredes como um grito de guerra, e recuou, o sangue escuro tingindo a superfície do lago.
Victor avançou, decapitando a besta com um golpe preciso. O corpo convulsionando antes de cair inerte, o vírus se dissipando em espasmos finais. Mas mais uivos ecoaram, e logo 3 cães surgiram, seguidos por guardiões reais. Figuras encapuzadas com armaduras leves de couro endurecido, suas lâminas envenenadas com um soro que cauterizava o vírus, revertendo transformações a cinzas biológicas. O caos explodiu. Lyra saltou sobre um guardião, suas unhas rasgando o pescoço exposto, o sangue jorrando em um arco que salpicou o rosto de Helena, despertando novamente a sede insaciável. Um renegado caiu gritando, uma lança cravada no peito pelo segundo guardião, seu corpo se debatendo na beira do lago, enquanto o soro queimava suas veias de dentro para fora, o cheiro de carne tostada preenchendo o ar úmido. Helena se ergueu, o instinto predatório tomando conta. Ela atacou o terceiro cão, montando em suas costas e afundando os dentes no ombro peludo, o gosto salgado e selvagem, aliviando momentaneamente o vazio em sua garganta. Mas ao sugar, visões invadiram, memórias não suas, mas do vírus, ecos de caçadas antigas em Eldória, clãs se dividindo em guerras por territórios como as florestas de névoa cinzenta, onde o rei sacrificava os fracos para fortalecer o sangue real. Victor lutava contra o líder dos guardiões, um homem chamado Thorn, cujas cicatrizes no rosto ecoavam as de Draven, marcado por rituais de lealdade nas forjas de pedra fria. "A marcada deve morrer", rosnou Thorn, sua lâmina traçando um arco que Victor bloqueou por pouco, faíscas voando no escuro. O brasão a torna traidora. O rei sente sua dor como uma ferida em sua própria linhagem. Victor contra-atacou, forçando Thorn para trás, para a água rasa, onde o lago começava a engoli-lo, as correntes subterrâneas puxando como garras invisíveis. Helena se juntou a ele, cravando a pedra em uma brecha na armadura de Thorn, o impacto enviando ondas de dor pelo seu próprio corpo, o colar zumbindo em protesto. Thorn urrou, girando para golpeá-la, mas Lyra interveio, empurrando-o para o lago profundo. O guardião afundou, bolhas subindo à superfície, enquanto os cães restantes recuavam, uivando em derrota, o vírus os deixando vulneráveis à água que diluía seu veneno. O silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo gotejar e pelos gemidos do renegado ferido, que Victor terminou com uma estocada misericordiosa, os olhos sombrios refletindo o peso da perda. "2 caíram", murmurou Lyra, limpando o sangue das mãos, seu olhar fixo em Helena com uma intensidade nova. "Você luta bem, novata, mas o brasão chamou eles até aqui. Sinto o puxão nele, como se o rei sussurrasse em sua pele." Helena recuou, tocando o ombro marcado, onde a coroa entrelaçada em espinhos pulsava vermelha, quente como brasa. A dor era mais que física, era um dilema vivo, o vírus tecendo lealdades divididas, fazendo-a questionar se sua aliança com os renegados era genuína ou apenas um instinto de sobrevivência. "Eu não os chamei", rebateu ela, a voz rouca carregada de trauma. Memórias de Vila Sombria piscavam. As noites curando mineiros nas minas de pedra fria, mãos limpas agora manchadas de sangue. Victor se aproximou, tocando seu braço com uma gentileza que contrastava sua força, os olhos revelando seu próprio conflito. O exílio que o consumia, a esperança de que Helena fosse a chave para derrubar o rei, ou apenas mais uma vítima em sua guerra. "É o colar", disse ele baixinho, enquanto o grupo se reagrupava na beira do lago, bebendo água turva para aplacar a sede residual. "Ele vincula ao real, mas nós podemos queimá-lo de vez, não com lâminas, mas com uma caçada que prove sua escolha. Amanhã emboscamos os reforços nas saídas de Rio Escuro. Se você liderar, o vírus se alinhará a nós." Lyra bufou, virando-se para as sombras, mas Helena viu a rachadura em sua armadura. A mulher carregava o peso de seu amor proibido, uma traição que a exilara, e agora via em Helena um espelho perigoso. Enquanto acendiam uma fogueira pequena com raízes secas, o brilho iluminando rostos exaustos, Helena sentiu o vírus se aprofundar, os sentidos captando o pulsar sutil dos corações ao redor, aliados frágeis,
unidos por instintos que podiam virar em fúria. O uivo distante de mais cães ecoou dos túneis, um lembrete de que o rei não pararia, e ela apertou o colar, sabendo que o próximo amanhecer traria não só caçada, mas a escolha final: abraçar os renegados ou sucumbir ao brasão que queimava sua alma. As águas do lago sussurravam segredos antigos, e nas sombras de Eldória, traições ferviam como sangue fresco. As chamas da fogueira pequena crepitavam baixinho na beira do lago das sombras, lançando sombras dançantes nas paredes úmidas da caverna, onde o ar carregava o cheiro persistente de sangue coagulado e algas apodrecidas. Helena sentava-se encolhida contra uma rocha irregular, o colar da lua morta pressionado contra o peito como um peso vivo, pulsando em sincronia com o latejar ardente do brasão no ombro. A dor não era só carne queimada, era um puxão constante, como veias invisíveis ligando-a ao clã real, sussurrando lealdades que o vírus ancestral tecia em seu sangue mutante. Seus olhos, agora permanentemente tingidos de vermelho sutil, varriam o grupo exausto. Victor afiando sua lâmina com movimentos precisos, Lyra vigiando os túneis com uma adaga em punho, e os dois renegados restantes, um homem magro chamado Silas e uma mulher de olhar duro, Mira, remendando feridas com trapos encharcados. A sede voltava em ondas, um vazio que roía as entranhas como fome de lobo, mas Helena a reprimia, mordendo o lábio até sentir o gosto metálico de seu próprio sangue. Memórias de Vila Sombria a invadiam. As cabanas de madeira nas encostas de Monte Negro, onde misturava ervas para curar os mineiros de pedra fria, mãos limpas e seguras. Agora, aquelas mãos tremiam, manchadas pela caçada recente, e o vírus reescrevia não só seu corpo, mas sua essência, transformando empatia em instinto calculado. Victor se aproximou, agachando-se ao seu lado, o cheiro dele, terra úmida e sangue seco, misturando-se ao do lago, criando uma aura que a atraía e repelia ao mesmo tempo. "Você precisa se alimentar direito", murmurou ele, estendendo um cantil com um líquido viscoso, sangue de caça armazenado dos ratos das profundezas de Rio Escuro. "O vírus acelera se você resistir. Eu vi novatos como você se desfazerem por dentro, o corpo lutando contra si mesmo como uma ferida infeccionada." Seus dedos roçaram o dela ao passar o cantil, e Helena sentiu o laço instintivo se apertar. Não amor, mas uma conexão primal, forjada pelo mesmo veneno que os dividia de humanos. Ela bebeu um gole, o líquido morno aliviando o fogo na garganta, mas deixando um resíduo de culpa que queimava mais que o brasão. Lyra observava de longe, os braços cruzados sobre o peito marcado por cicatrizes semelhantes, relíquias de seu exílio após o amor proibido com um guardião real. "Não a mime, Victor", disse ela, a voz ecoando rouca nas paredes calcárias, carregada de um sotaque das planícies de Eldória, onde tradições orais ainda ditavam lealdades clânicas como leis gravadas em pedra. O brasão a marca como delas, do rei e sua corte de sombras. Eu sinto o cheiro nele, como um rastro que os cães seguem. Se ela trair, corto sua garganta antes que amanheça. Seus olhos fixaram Helena com uma intensidade feroz, mas por baixo havia uma rachadura. Lyra via em si mesma a mesma luta, o eco de um coração partido que a forçara a caçar sozinha, nas bordas de névoa cinzenta. Helena ergueu o queixo, o instinto respondendo com um rosnado baixo que surpreendeu até ela. "Eu não traio. O colar me escolheu por engano, mas eu escolho sobreviver, com vocês não contra." As palavras saíram afiadas, impulsionadas pela transformação que aguçava não só os sentidos, mas a determinação. Silas riu baixo, um som seco que ecoou no lago, enquanto Mira assentia, remendando uma ferida em seu braço. "Bom, porque os reforços vêm ao alvorecer. Os guardiões reais selam as saídas de Rio Escuro com redes de ferro envenenado. Metal das forjas de pedra fria que queima o vírus como ácido." Victor se levantou, traçando um mapa improvisado no chão úmido com a ponta da lâmina. "Emboscamos na Galeria das Raízes, onde os túneis se bifurcam para as florestas de névoa cinzenta. Helena lidera o flanco esquerdo. Sua marca os distrairá, puxando-os como isca."
Ele a olhou, os olhos vermelhos refletindo confiança misturada à preocupação. Ele via nela não só uma aliada, mas uma chance de redenção para sua rebelião. O fogo que havia queimado seu próprio brasão anos atrás, durante a purga que dizimara sua família em Montenegro. O grupo se moveu antes do amanhecer falso das profundezas, o ar ficando mais frio e carregado de umidade, que grudava na pele como teias. Helena seguia à frente no flanco, os sentidos vampíricos captando o pulsar distante de corações. Os guardiões se aproximando, uma dúzia deles, com cães uivando nos túneis adjacentes. A galeria das raízes era um emaranhado de corredores estreitos, raízes grossas de árvores ancestrais, perfurando o teto como veias retorcidas. O chão coberto de musgo escorregadio que abafava passos. O cheiro de terra molhada misturava-se ao fedor de antorchas reais, e Helena sentiu o brasão queimar mais forte, como se o rei sentisse sua proximidade através do vírus compartilhado. Eles esperaram nas sombras, emboscados como predadores em uma alcateia. Quando os guardiões entraram, lanternas erguidas revelando armaduras leves e lâminas curvas, Helena saltou primeiro, o instinto guiando-a como uma lâmina. Ela derrubou o primeiro homem, os dentes afundando em seu ombro antes que ele pudesse erguer a arma, o sangue quente jorrando e aliviando sua sede em um êxtase breve e culpado. Atrás dela, Victor e Lyra atacaram em sincronia, lâminas cortando o ar com precisão forjada em noites de sobrevivência. Um cão saltou para Helena, mas ela o evitou, cravando uma estaca de raiz no flanco da besta, o urro ecoando como um trovão abafado. O caos se instalou. Silas caiu primeiro, uma lança envenenada perfurando seu peito, o soro cauterizando suas veias em um chiado horrendo, o corpo convulsionando até imobilizar-se em uma poça escura. Mira revidou rasgando a garganta de um guardião, mas foi encurralada por dois, suas unhas deixando marcas profundas antes de uma lâmina a silenciar. Helena lutava contra o pânico, o vírus amplificando sua fúria, mas o brasão latejava como um aviso. Visões piscavam. O rei em seu trono nas profundezas de Montenegro, sentindo cada gota de sangue real derramado, sua raiva se voltando para ela como uma maldição biológica. Victor gritou seu nome ao decapitar um cão, mas Lyra hesitou no meio da luta, os olhos fixos em um guardião que se revelava. Alto, com cicatrizes familiares, o amante que a traíra anos atrás. Lyra! Rosnou Victor, mas era tarde. Ela congelou, o instinto dividido rasgando sua lealdade, e o homem a golpeou, a lâmina traçando uma linha vermelha em seu braço. Helena interveio, empurrando Lyra para o lado e cravando a estaca no peito do traidor, o sangue jorrando em seu rosto. Mas o ato a deixou exposta. Uma lança roçou seu ombro, reabrindo o brasão, a dor explodindo como fogo líquido, fazendo-a cair de joelhos. Os guardiões recuaram arrastando os feridos, mas não antes de Victor eliminar o último, sua lâmina pingando sangue negro. Lyra se ergueu, trêmula, tocando a ferida no braço, os olhos cheios de um conflito cru, o amor proibido que a exilara agora a quase matara, revelando as fraquezas que o vírus explorava como presas em carne fraca. Eu congelei, confessou ela, a voz quebrada, ecoando nas raízes da galeria. Victor a ajudou a se levantar, mas seu olhar para Helena era sombrio. O brasão a salvou, mas chamou mais. Eles sabem agora que você lidera os renegados. Helena se apoiou na parede, o corpo exausto, o colar zumbindo como um alarme. A emboscada fora vitória pírrica. 2 renegados mortos, Lyra abalada e o rastro de sangue levando direto ao coração do clã real. Enquanto arrastavam os corpos para as sombras, o uivo de reforços ecoou distante, e Helena sentiu o puxão do brasão se intensificar, um dilema que queimava não só a pele, mas a alma, lealdade aos renegados ou o chamado inescapável do rei, que via nela não uma traidora, mas uma herdeira marcada para a guerra final. As raízes da galeria pareciam se fechar ao redor, e nas profundezas de Eldória, a caçada virava para o confronto inevitável. O uivo dos cães reais ecoou pela galeria das raízes como um julgamento final, reverberando nas raízes retorcidas que pendiam do teto,
como veias expostas. Enquanto Helena se arrastava para trás, o sangue escorrendo do ombro reaberto e misturando-se ao musgo escorregadio do chão. A dor do brasão explodia em ondas, cada pulso enviando visões fragmentadas pelo vírus. O rei em seu trono sombrio nas profundezas de Monte Negro, sua fúria se alimentando do laço biológico que o colar tecera em sua carne. Victor a puxou para uma fenda estreita na parede calcária, o braço dele firme ao redor de sua cintura, mas Lyra ficou para trás, os olhos vidrados no corpo do amante traidor que ela mesma havia matado. O sangue dele ainda quente em suas mãos trêmulas. Eles vêm em massa, rosnou Victor, a voz baixa e urgente, enquanto empurrava Helena para o túnel lateral que levava às saídas de Rio Escuro. O ar estava carregado de umidade fria, o cheiro de terra molhada e sangue fresco, criando uma névoa sufocante que aguçava seus sentidos mutantes. Apenas eles três restavam, os renegados dizimados pela emboscada, o peso das perdas como correntes invisíveis. Helena sentia a transformação se completar, presas alongadas roçando os lábios, visão noturna captando o pulsar acelerado do coração de Lyra, que tropeçava atrás, o conflito interno a rasgando como garras internas. "Lyra, corra!" gritou Helena, estendendo a mão, mas a mulher hesitou, o vírus explorando sua fraqueza como uma infecção oportunista. Antes que pudessem se distanciar, as lanternas dos guardiões reais iluminaram a galeria, uma dezena deles emergindo das sombras com cães uivando ao lado. As feras com pelagens eriçadas e olhos injetados de vermelho pelo mesmo veneno ancestral. No centro, Thorn, não morto, mas ferido e furioso, liderava, sua armadura salpicada de sangue coagulado, a lâmina curva erguida como um cetro de execução. A marcada. O rei sente seu sangue chamando. "Ela é nossa por direito do brasão", berrou ele, o sotaque das forjas de pedra fria ecoando como um martelo em bigorna. Os cães saltaram primeiro, uma matilha coordenada que cortava o ar úmido com presas gotejantes, impulsionados pelo instinto de caça que o vírus aprimorava em lealdade cega. Victor bloqueou o primeiro cão com sua lâmina, o impacto reverberando em seus ossos, enquanto Helena rolava para o lado, agarrando uma raiz solta e cravando-a no flanco de outra besta. O animal urrou, o sangue escuro jorrando e salpicando seu rosto, despertando a sede que ela mal continha. Mas Lyra não se moveu. Thorn a alcançou, a mão dele agarrando seu braço ferido, os olhos se encontrando em um reconhecimento doloroso. "Você ainda carrega meu cheiro, traidora", sibilou ele, puxando-a para perto, o laço antigo, forjado em noites proibidas nas bordas de névoa cinzenta, ativando o vírus como uma ferida reaberta. Lyra debateu-se, mas o hesitar a condenou. Uma lança de um guardião perfurou seu ombro, o soro envenenado queimando suas veias com um chiado que encheu o túnel de fumaça acre. Helena gritou, o som animalesco ecoando sua fúria transformada, e saltou sobre o guardião, os dentes afundando em sua jugular antes que ele pudesse reagir. O sangue jorrou quente, aliviando o fogo em sua garganta, mas o gosto era amargo com culpa. Outro aliado perdido. Outra vida ceifada por instintos que não eram seus. Victor lutava ferozmente ao lado, decapitando um cão e forçando Thorn para trás, mas os números os encurralavam. "Para as saídas, eu cubro!" berrou ele, empurrando Helena para o túnel que levava à superfície de Rio Escuro, onde a neblina da floresta esperava como um véu protetor. Ela correu, os pulmões ardendo com o ar rarefeito, o colar balançando violentamente contra o peito, injetando mais veneno em suas veias. Atrás, o clangor de lâminas e rosnados se misturava aos gritos de Lyra, que revidava com unhas e dentes, mas o soro a enfraquecia, o vírus lutando contra si mesmo em uma guerra biológica cruel. Helena emergiu na borda da floresta de névoa cinzenta, o vento frio de Eudória, chicoteando as árvores ancestrais, cujas folhas úmidas sussurravam segredos de caçadas antigas. Seus pés afundavam na terra macia, o cheiro de pinheiros molhados e decomposição preenchendo seus sentidos, mas o puxão do brasão a paralisava. O rei estava perto.
seu chamado ecoando como um pulsar coletivo no sangue de todos os infectados. Victor irrompeu atrás dela, arrastando Lyra semiconsciente, o corpo dela marcado por queimaduras do soro, os olhos semicerrados em agonia. Ela resiste, mas não por muito tempo, ofegou ele, depondo-a contra uma árvore retorcida. Thorne e seus guardiões saíam do túnel, lanternas cortando a neblina como presas luminosas, os cães farejando o rastro fresco. Helena se posicionou, o instinto predador full e desperto, mas o dilema a rasgava. O vírus tecia lealdade ao real através do brasão, fazendo-a hesitar. Visões do rei. Um ancião pálido com coroa de espinhos forjados em pedra fria, inundando sua mente como memórias implantadas. Termine isso, murmurou Lyra, a voz fraca, estendendo uma adaga ensanguentada para Helena. Queime o colar. Quebre o laço antes que ele te leve. Seus olhos nublados pela dor revelavam a profundidade de sua própria traição. O amor que a exilara agora a matava. Uma lição de como o vírus explorava fraquezas emocionais como presas em carne exposta. Helena pegou a adaga, as mãos tremendo, e pressionou a lâmina contra o colar. O metal resistiu, queimando sua pele como ácido, mas ela forçou, o pingente se partindo com um estalo que ecoou na neblina, liberando um jorro de veneno que escorreu por seu peito. A dor foi cegante. O vírus se rebelando, o brasão no ombro explodindo em chamas biológicas, como se o rei gritasse em sua veia. Helena urrou, caindo de joelhos, mas com a agonia veio liberdade. O laço se rompeu, o puxão real se dissolvendo em um vazio que ela preenchia com sua própria vontade. Victor a ergueu, os olhos dele brilhando com uma mistura de alívio e perda. Você escolheu, disse ele, enquanto Thorne avançava pela neblina, os guardiões se espalhando como sombras vivas. A batalha final irrompeu sob as árvores de névoa cinzenta, Helena liderando o contra-ataque com fúria recém-liberta. Ela derrubou 2 guardiões, dentes e unhas rasgando armaduras, o sangue deles nutrindo sua força sem o peso da lealdade forçada. Victor enfrentou Thorne, lâminas colidindo em arcos mortais, o impacto ecoando como trovões abafados. Lyra, com um último surto de instinto, cravou a adaga no pescoço de um cão, seu corpo convulsionando antes de imobilizar-se, o soro vencendo o vírus em uma morte silenciosa. Helena viu, o coração se apertando com trauma genuíno. Lyra, a guerreira quebrada, sacrificada por alianças frágeis. Thorne caiu por último, a lâmina de Victor perfurando seu peito. O soro se misturando ao sangue real em um chiado final. Os cães recuaram para as sombras da floresta, uivando em derrota enquanto a neblina engolia os corpos. Helena e Victor ficaram sozinhos, ofegantes, o vento frio limpando o sangue de suas peles. O colar destruído jazia no chão, o brasão em seu ombro agora uma cicatriz apagada, um lembrete de escolhas forjadas em dor. O rei virá pessoalmente agora, murmurou Victor, tocando seu rosto com dedos suaves, o laço entre eles, instintivo, mas escolhido, se solidificando como raízes profundas. Helena assentiu, os olhos vermelhos fixos na escuridão de Eldória, onde clãs ainda disputavam territórios em guerras eternas. A curandeira de Vila Sombria estava morta. Nascera uma predadora livre, unida não por maldições, mas por sobrevivência compartilhada. Enquanto o amanhecer falso tingia a neblina de cinza, eles mergulharam nas profundezas da floresta, prontos para a caçada final contra o rei, sabendo que em um mundo de instintos e traições, a verdadeira força era a lealdade conquistada no sangue.